somos líderes em informações sobre o setor do futsal. Em relação a uma lei nova que existe em São Paulo, mas muito mais importante do que a lei é o cuidado que as pessoas têm que ter. Então, nós convidamos a doutora Sandra Caligiuri Calabrese Pinto e a doutora Sandra Jardim para conversar com a gente. Elas, juntamente com a doutora Maíra Jardim Martins Cardoso, fizeram essa cartilha e elas vão apresentar essa cartilha para a gente hoje. Nosso canal Restaurante tem jornalismo, tem webséries, tem debates, e ao longo do ano temos aí mais de 50 eventos digitais, sempre ao vivo, trazendo conhecimento voltado para setores como hotelaria, refeições corporativas, refeições escolares, hospitalares, pizzarias, confeitarias, bares, rotisserias, supermercados, além dos congressos de nutricionistas, de consultores e outros que a gente promove. Você que está em casa pode acompanhar toda essa programação, a que já aconteceu, a que ainda vai ser realizada aqui pelo canal Restaurante ao longo de 2023, no link www.canalrestaurante.com. Vamos lá, www.canalrestaurante.com.br/agenda. Lá você tem toda a agenda. Os eventos têm normalmente inscrições gratuitas, você pode conferir aqueles que já estão com as inscrições abertas em www.canalrestaurante.com.br/inscrições. É tudo muito simples, né? Desculpem. Outra coisa importante, antes da gente começar essa Masterclass, ainda em fevereiro, agora no dia 28, às 4 horas da tarde, acontece a nossa próxima Masterclass e nós vamos tratar de cardápio. O que é custo? O que é lucro? Como determinar custo e como determinar lucro? E o nosso convidado é o Flávio Guersola, da Guersola Consultoria, um dos mais importantes consultores desse setor no país. O que eu quero dizer que essa vai ser uma oportunidade muito importante para a gente ouvir as novidades do Flávio Guersola. canalrestaurante.com.br/agenda, você já encontra lá. Fique atento, porque em março, no mês seguinte, no dia 28 também, só que em março, das 3 às 5 da tarde, nós vamos promover um outro evento. Dessa vez vamos falar de inclusão no food service, com relatos de casos de sucesso, e até o final de fevereiro nós devemos fechar a agenda dos participantes. Uma outra informação, se você quer a sua certificação, por favor, envie o seu nome correto para o nosso e-mail, canalrestaurantecontato@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp 11 994 31 3092, e você vai receber o seu certificado de participação. Eu lembro também que todas as vezes que nós temos apresentações e os apresentadores trazem PDFs ou PowerPoint, você pode baixar aqui mesmo, nessa interface, onde você está assistindo a live. Basta rolar um pouquinho a tela para baixo, um pouco abaixo do chat de conversas, tem o banner Materiais do Evento. Clicando lá em Materiais, você tem acesso, então, à pasta do Google Drive para baixar esses conteúdos. Eu gostaria também já de dizer, neste começo de Masterclass, que nós estamos contando hoje com a presença de gente assistindo. A equipe da Rede Novotel de São Paulo, a equipe da área jurídica e legal do Grupo Madeiro está com a gente, pessoal do Sindicato de Bares e Restaurantes da região de Piracicaba, pessoal da área de ESG do iFood, a equipe da BAT, que é um dos apoiadores dessa transmissão de hoje, pessoal da Rede Exhibitions, que organiza a tradicional feira Equipotel, e também o pessoal do SINDA, Sindicato de Hospedagem e Alimentação, lá de Porto Alegre. Muito obrigado a todos que já estão com a gente, aqueles que vão entrando a gente vai comunicando. Obrigado ao Tiago Carvalho, que já nos deu um bom dia aqui. Bom, e para a gente começar o evento desta quinta, eu preciso dizer o seguinte, olha, bares, restaurantes, casas noturnas de eventos do estado de São Paulo, a partir de agora estão obrigados a oferecer auxílio a todas as mulheres
que estiverem nas suas dependências e se sentirem em situação de risco. Por quê? Porque a Lei 1761 de 2023, por isso eu estou dizendo, é extremamente atual, que trata desse tema, foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas e publicada no Diário Oficial no último sábado, dia 4. A sanção dessa nova lei ocorreu depois que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou essa matéria ainda em dezembro do ano passado, um assunto que já vinha sendo discutido lá desde 2019. Então, a partir da publicação dessa lei, o estabelecimento ou os estabelecimentos passam a ser obrigados a prestar socorro e auxílio a todas as mulheres em situação de risco. Para isso, os responsáveis pelos espaços precisam realizar algumas ações de proteção às clientes, como oferta de acompanhante até o carro, ou até um meio de transporte e de comunicação com a polícia. Além disso, os estabelecimentos precisam afixar cartazes que informem que nesses lugares é possível conseguir ajuda e sair de lá com proteção. As comunicações têm que ser colocadas em banheiros femininos e em outros ambientes aos quais as mulheres têm acesso. Por isso, o Canal Restaurante chamou essas duas especialistas para nos falar a respeito desse assunto. As advogadas Alessandra Caligiuri Calabrese e a Sandra Jardim. E nós vamos, então, conversar com a nossa primeira convidada, a doutora Sandra Calabrese, que é advogada e atualmente é diretora na OAB Pinheiros e coordenadora das comissões da mulher advogada da OAB. Mas como a lei sozinha não faz verão, essas mulheres vêm trabalhando junto com a doutora Maíra Jardim já há alguns anos nesse assunto. Então, criaram essa cartilha para que as mulheres saibam os seus direitos, saibam como agir em caso de assédio. A doutora Alessandra, então, vai falar sobre a criação dessa cartilha e como é que as mulheres podem ter acesso a ela. Doutora Sandra, muito bom dia, muito bem-vinda ao Canal Restaurante para nos contar essa antecipação, praticamente, que vocês tiveram e da importância que essa lei agora faz aumentar dessa cartilha que vocês criaram. Muito bom dia. Bom dia, na verdade eu sou a Alessandra Caligiuri Calabrese Pinto. Bom dia, eu primeiro quero agradecer ao nobre jornalista Humberto, agradecer a Masterclass pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito, agradecer ao Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes da região de Osasco, Barueri e Alphaville, e a Federação de Bares, Hotéis e Restaurantes, as quais nos dão e nos deram o maior apoio nessa realização desse trabalho. Quero agradecer também as minhas parceiras, Maíra Jardim Martins Cardoso e a Sandra Jardim, que são excelentes mulheres no combate à violência, que a gente já vem realizando esse trabalho ao longo desses últimos 10, 15 anos, a Sandra há mais tempo, até nossa pioneira aí, e já justifico a ausência da Maíra, porque a mesma está dentro de um voo a João Pessoa, que tem uma audiência, por isso que ela não está aqui com a gente, e com certeza fará muita falta. Eu quero aqui contar um pouquinho para vocês como que foi esse nosso estudo e a nossa pesquisa para que a gente realizasse esse trabalho em 2019. Então, diante de um fato horrível que aconteceu dentro de um restaurante, aqui em São Paulo, no Jardins, que uma influencer entrou no estabelecimento e foi abordada por um homem, cliente desse restaurante, que estava alcoolizado, com palavras de baixo calão, com brincadeiras de mau gosto, e, além de tudo isso, ele ainda tocou em seu corpo. Ela saiu de perto, foi para o outro lado, ele foi atrás de novo e abordou ela de forma agressiva, né? Inclusive importunando a mesma, a qual jogou um copo de água em seu rosto. E o mesmo partiu para cima dela, deferindo socos, enfim, uma situação lamentável que, infelizmente, ocorre bastante. Diante desse fato, foi viralizado em redes sociais e isso veio a público. E, com isso, o restaurante, de vez prestar auxílio a essa vítima, ele protegeu o agressor. Protegeu o agressor, tirando ele
por uma outra porta, um outro lugar, deixando a vítima ali exposta, e não bastando, sumiu com as gravações que tinham, e só foi entregue essas gravações mediante ordem policial. Então, foi através de busca e apreensão policial que eles entregaram as gravações para que pudesse aí instaurar um inquérito policial e averiguar os fatos ocorridos. Diante disso, com a nossa indignação, e acho que da população toda, né, paulistana, aí com o que ocorreu, e tomou uma repercussão, nós resolvemos criar uma cartilha e estudar sobre o assunto. E nos procurou o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes da região de Osasco, Barueri e Alphaville, para que foram pioneiros nesse trabalho e entenderam qual a vulnerabilidade da mulher diante de um país que é o 5º país que mais mata a mulher no mundo. E que todas nós já sofremos assédio de alguma forma nesses estabelecimentos. É muito triste falar, mas é a verdade. Eu acho que aqui a gente tem que falar a verdade. E, diante de todo esse fato, nós buscamos a lei de 2017, que é a lei de importunação sexual, que foi criada através também de uma situação muito lamentável, que um homem ejacula numa mulher dentro de um ônibus e é conduzido à delegacia, preso e solto em seguida, porque era considerado um crime de menor potencial ofensivo. E logo depois, ele realiza o ato novamente e é preso. E diante desse fato é que foi criada a lei de importunação sexual, a qual inclui aí uma série de... A Sandra vai falar sobre isso, porque a gente lançou o volume 2 da nossa cartilha, né? Já está, inclusive, sendo confeccionada, e a Sandra vai falar melhor sobre isso, só vou dar uma explanada rápida aqui. Foi criada a lei de importunação sexual, a qual enquadra os restaurantes, bares e todos os lugares que a pessoa importuna uma mulher, ou pondo a mão, ou fazendo uma piada de mau gosto e não respeitando que não é não. E diante disso, depois desse caso ocorrido dentro do ônibus, a gente acabou se aprofundando mais e foi buscar aí outras legislações, não só na lei penal, como na lei civil e na lei e no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, parágrafo 1º, que diz que os estabelecimentos comerciais têm obrigação na segurança e responsabilidade diante de algo que ocorra dentro de seu estabelecimento. E, diante disso, nós desenvolvemos a cartilha até para poder orientar os donos desses estabelecimentos como agir numa situação dessa e como ensinar os seus funcionários a agir. E aí, agora, com a nova legislação, nós temos obrigações maiores ainda nisso. Então, eu vou passar a palavra para minha grande amiga, mestre, excelente mulher na área de defesa da violência contra a mulher, Sandra Jardim, para continuar aí. Bom dia a todos e a todas, a todes. Eu queria iniciar essa minha explanação agradecendo a honra do convite, especialmente agradecer a parceria que nós temos com a Foresp, Federação de Hotéis e Restaurantes Bares do Estado de São Paulo, e também agradecer essa parceria que nós iniciamos em 2019 com o Sindicato Senhores, na pessoa do Dr. Nelson Abreu Pinto, e também fazer um agradecimento especial ao canal Restaurante, que também tem sido nosso parceiro, porque quando nós lançamos a primeira cartilha, nós estivemos com o Sérgio Lerner, que nos ajudou muito na divulgação desse trabalho. Então, é uma honra imensa poder agradecer o doutor, perdão, eu falei Nelson Pinto, não, é doutor Edson Pinto, e agradecer todos esses canais, porque eu costumo dizer que quando a gente ensina, a gente aprende, e quando a gente aprende, a gente ensina. E que o conhecimento não vale de nada se ele não puder ser difundido. O canal Restaurantes faz isso, ele divulga conhecimento, então eu os parabenizo pela excelência do trabalho. E eu queria pegar o gancho naquilo que a Alessandra começou contando, para dizer exatamente isso, que nós partimos de um grande pressuposto, quando a gente fala
em violência contra a mulher, que é o conceito de liberdade sexual. Não dá para a gente falar de violência sem ter em mente este conceito jurídico. E a gente, por liberdade sexual, a gente conceitua como sendo o direito inerente a todo ser humano de dispor do próprio corpo, se autodeterminando, significa sem violência ou sem qualquer constrangimento, para decidir sobre como, quando, com quem e onde ele quer manter relações sexuais. Este direito de liberdade sexual, ele é um direito agasalhado constitucionalmente, que encontra o seu fundamento no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata do princípio da dignidade humana. Apesar de ser um direito constitucional, constitucionalmente assegurado, saibam, senhores, que é um dos direitos mais violados no mundo, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo. A Alessandra acabou de dizer, o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata mulheres no mundo. Ele ocupa o vergonhoso 5º lugar de país que bate recordes em índices de feminicídios. Nós temos marcadores que nos mostram, apenas para os senhores terem uma ideia, que no ano de 2021, ocorreram 1.341 feminicídios no Brasil. Nós somos um país patriarcal, onde as relações entre homem e mulher, relações de poder, elas não são igualitárias. Os homens têm uma série de regramentos e de direitos em relação às esferas de poder da mulher diferenciados. Isso faz com que exista na sociedade, dentro dessas relações assimétricas, uma ideia cultural de que a mulher é um apêndice do homem e que o homem pode dispor e fazer o que quiser com a mulher. É isso que justifica que um homem mate uma mulher, porque ele a considera propriedade sua. Então, quando essa mulher quer romper com o vínculo, ele diz a famosa frase: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, e a mata. Então, vejam, e isso, essa cultura patriarcal e machista, ela termina sendo estrutural na sociedade e se reproduzindo nesses números. Apenas para os senhores terem uma ideia, no ano de 2021, nós tivemos mais de 66 mil estupros de meninas e de mulheres no Brasil, num ano apenas. Isso dá uma média de 183 estupros dia. Isso nos dá 7 estupros por hora. Nós tivemos 19.209 sendo importunadas. Isto é gravíssimo. Temos dados que nos mostram que 4.922 mulheres são assediadas no ambiente de trabalho no ano. Mas, além disso, recentemente, eu gostaria de falar que a Folha de São Paulo, agora, recente, no ano de 2023, ela trouxe uma pesquisa que foi feita a pedido de uma marca de bebida, Johnnie Walker, junto com uma ONG de mulheres, a Woman Friendly, e ela trouxe uns números que interessam mais de perto aos senhores, e que são números também impressionantes sobre o assédio e violência que acontece dentro do ambiente de bares, restaurantes, baladas, casas noturnas e eventos. Essa pesquisa entrevistou 2.200 mulheres de todos os segmentos, e saibam os senhores que 78% deste universo de mulheres já sofreu algum tipo de assédio. Além disso, 47% enfrentaram a insistência do assediador. 40% das mulheres foram seguradas pelo braço ou pelo cabelo quando o agressor não foi correspondido. 13% deste universo de mulheres foram beijadas à força e 12%, pasmem, tocadas nas suas partes íntimas. 53% dessas mulheres não retornarão aos bares onde isso aconteceu. Isso é dado real, senhores. Isso é dado que acontece diariamente dentre nós. Nós vimos agora, recentemente, o jornalista Humberto nos mostrou que nós temos uma lei que foi implementada. Por quê? Porque isso é um cotidiano, é rotineiro. Então, esses fatos que aconteceram, que a Alessandra contou em 2019,
indispensável não só que nós conscientizássemos, né, o setor de bares, restaurantes, casas noturnas, para que eles viessem, para que eles fossem protagonistas conosco nesta luta, mas era essencial que o Estado se engajasse nessa luta para combater também essa violência sexual que ocorre nesses espaços privados de lazer. Foi aí que inúmeros projetos de lei, depois do que a Alessandra referiu, dos anos de 2017 a 2019, aqui no Brasil, eles foram propostos, e hoje nós já temos diversas leis disciplinando essa questão de violência sexual ou violência lato-gênero contra a mulher em ambientes, espaços públicos e privados de lazer. E é nesse contexto que essa lei, essa nossa lei que nós vamos falar dela, essa lei estadual do dia 3, é nesse contexto que essa lei 17.621, que obriga bares e restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotarem medidas de auxílio às mulheres que se acham em situação de riscos, ela foi sancionada e publicada recentemente, agora no dia 3 de fevereiro. Mas, ao lado dessa lei, nós também queremos contar de uma outra legislação, que é a Lei 14.457/22, que é uma lei federal, que ela institui o programa Emprega Mais Mulheres, e também esta legislação, que já está em vigor, mas ela tem um período de vacatio legis, que ela deu de 6 meses, inclusive para o setor de restaurantes, hotéis, bares, para o setor privado poder se adequar. Essa lei também vai trazer modificações importantes na vida dos bares e restaurantes. Por quê? Porque esta lei, ela tem este projeto Emprega Mais Mulheres, com uma série de benefícios, inclusive para as empresas, e ela dispõe expressamente que toda empresa que tem mais de 20 funcionários e que deve ter uma CIPA, uma comissão interna de prevenção a acidentes, ela diz que, dependendo do risco da atividade, eu já adianto que a atividade de restaurantes e bares é risco 2, portanto, todo restaurante, bar e casa noturna que tiver mais de 50 empregados, ou seja, 51, vai ter de se adequar a essa legislação, vai ter de ter uma CIPA, e dentro da CIPA vai ter de ter, aumenta a atribuição que está na CLT, que diz quais, no artigo 163, diz quais as atribuições da CIPA. Então, essa CIPA vai ter de ter atribuição de prevenção e de repressão ao assédio sexual dentro da empresa. E essa lei, ela inclusive, ela vai impor uma série de obrigações, ela dá contrapartida, porque quem receber esse selo e quem fizer tudo direitinho vai ter uma linha diferenciada, inclusive, de financiamentos aos programas sociais que pode obter junto aos recursos que o governo disponibilizou já para esse projeto, né? Porém, ela vai impor a obrigação dessas CIPAs para bares, restaurantes que tenham essa composição. Eu não sei, acho que todo mundo acompanhou agora o episódio que teve envolvendo o jogador, o Daniel Alves, na Espanha. A Espanha, depois de um crime bárbaro também que aconteceu lá, que ficou conhecido como La Manada, onde 5 homens estupraram uma moça no interior de uma boate, a Espanha se mobilizou no sentido de alterar a sua legislação, e foi aí que na Catalunha, juntamente com a Prefeitura de Barcelona e outros prefeitos, eles criaram um protocolo, eu vou falar mais do Non-Calent, que é o mais famoso, criaram um protocolo onde se tirou o olhar que se tinha quando o crime acontece sobre o crime, para passar a ter um procedimento de prevenção contra a violência estrutural que existe nesses locais em relação às mulheres, e não só às mulheres, a comunidade LGBTQIA+. Pois bem, este protocolo, no episódio do Daniel Alves, ele foi integralmente observado pela boate, que, ao contrário daquilo que a Alessandra contou aqui, há 4 anos atrás, o restaurante aqui de São Paulo deu fuga para o rapaz, protegeu o rapaz, aí, em lugar de proteger a vítima, lá naquela boate, eles fizeram exatamente o contrário. Eles protegeram a mulher, eles acolheram, tiraram ela daquela situação de violência,
cuidaram dela, orientaram, a mandaram para os hospitais, deram o acolhimento que ela precisava, deram a orientação que ela tinha direito a ter sobre os remédios que ela precisava tomar, porque ela tinha sido vítima, ela foi vítima de um estupro, então tem toda a questão do remédio do dia seguinte, do remédio adequado contra as doenças sexuais transmissíveis, né? Então, ela recebeu o atendimento adequado, e com isso, o que aconteceu? Isso possibilitou as fitas, as gravações, o material do banheiro, o sêmen do jogador foi preservado. A Boate Sutton, ela contribuiu totalmente com a autoridade policial, acionou a polícia, isso possibilitou que o jogador fosse preso preventivamente e que a Boate Sutton tivesse a sua imagem preservada. É até possível que a moça nem acione a boate para cobrar responsabilidade civil, penal, eventualmente, ou mesmo na esfera do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a boate cumpriu rigorosamente o protocolo não calem, que eu já adianto aos senhores que, inclusive, não é nem obrigatório na Espanha. É um protocolo facultativo que mais de 40 bares lá já se associaram a esse protocolo. Então, a nossa ideia toda de trabalhar a violência como mulheres especializadas e inconformadas com este estado de coisa vem exatamente nesse sentido. Nós criamos a primeira cartilha e agora, diante dessa imposição legal, a lei, e aqui é preciso eu dizer isso para os senhores, a lei estadual é uma lei enxuta. Justamente por quê? Porque ela disciplina para o estado de São Paulo todo. Então, ela diz assim, olha, o estabelecimento que perceber que tem uma mulher, e ela fala que só se aplica à mulher, mas isso é um outro questionamento que, numa outra oportunidade, nós vamos ver que a jurisprudência normalmente estende esse entendimento para a comunidade LGBTQIA+. Então, a mulher que estiver numa situação de risco no seu interior, o estabelecimento deve ter mecanismos de informação para ela ir ao banheiro e perceber lá um cartaz ou alguma coisa. Tem estabelecimentos, inclusive, que são pioneiros, colocam um drinkzinho, e está lá no cardápio e no banheiro explicado, olha, mulher, se você se sentir numa situação de risco qualquer, peça tal drink para o garçom. Isso já vai acionar uma pessoa responsável para tirar a mulher daquela situação de violência onde ela se encontra. Então, a lei estadual, ela nos diz que o restaurante tem de ter essa obrigatoriedade de informar que ele deve prestar auxílio, e o auxílio que ele deve prestar, previsto na legislação estadual, é o de acompanhamento da mulher até o carro dela, ou até um Uber, ou mesmo o acionamento à polícia. É uma lei enxuta? É uma lei enxuta. Essa lei fala em penalização? Não fala. Porém, o que é preciso saber? Nós temos a legislação municipal. E aí, cada município vai disciplinar a questão dependendo das suas próprias peculiaridades. Por exemplo, o município de Jandira foi o primeiro município que disciplinou esta questão antes até do que a própria lei estadual. E aqui eu faço um parênteses para dizer que o sindicato senhor, na ocasião devida, e ele age como sindicato patronal, e aqui nós mulheres temos de entender isso, que a primeira missão do sindicato é defender o interesse da classe dele. O sindicato questionou essa lei de Jandira, a constitucionalidade dessa lei. Ele entrou com uma DIN, dizendo que essa lei de Jandira não era constitucional, porque violava o princípio constitucional da livre iniciativa, na medida em que impunha que os restaurantes tivessem de capacitar obrigatoriamente seus funcionários, e também prevê elevadas multas. Essa questão foi judicializada no Tribunal de Justiça, que decidiu, entretanto, que não é inconstitucional, que os municípios podem e devem, em razão da sua função de combater a violência contra a mulher, exigir a capacitação de seus funcionários e impor multas e outras obrigações mais que assegurem um ambiente seguro e salutar à mulher. Por quê? Porque o estabelecimento comercial, nos termos do que dispõe o Código do Consumidor, tem uma obrigação que é de prestar o serviço que ele se dispõe, ele tem de prestar com segurança, e a responsabilidade dele é objetiva. Então, essa questão já está pacificada, pelo
pelo menos no estado de São Paulo. E aí, o que o restaurante vai ter de fazer, o restaurante, o bar, a casa noturna, a casa de eventos, para saber quais são as suas obrigatoriedades? Ele vai ter de olhar a legislação de cada um dos lugares que ele está sediado. Então, se for em Guarulhos, Guarulhos tem uma lei. Então, nós temos já alguns municípios que já têm leis nesse sentido, acho que, salvo engano, Jandira, Guarulhos, Itapevi, que trazem as especificidades, né, ao lado dessa legislação estadual. E vou dizer mais para os senhores, nós estamos aguardando duas grandes leis, a lei federal, porque no início da legislatura, diversas deputadas federais já apresentaram seus respectivos projetos, incorporando esse protocolo de Calen, que já está na nossa cartilha, como também aqui no município de São Paulo. Ontem, inclusive, teve um lançamento muito importante de um projeto que uma vereadora apresentou no sentido de adotar integralmente o procedimento do non-Calen, para que seja observado por bares e restaurantes. E assim, diante deste cenário, nós resolvemos, então, atualizar nossa cartilha. Nós fizemos uma cartilha um pouco mais densa, mais jurídica, com mais conteúdo, buscando exatamente com essa parceria junto com o Foresp, junto com o Sindicato dos Senhores, na pessoa do Dr. Edson Pinto, que sempre foi um grande parceiro nosso. Nós resolvemos, então, fazer um novo volume da cartilha, mais atual, com os conceitos jurídicos dos crimes, porque o que adianta eu dizer para um restaurante prestar que o seu funcionário, o garçom ou aquela pessoa tem de prestar o atendimento adequado, se ele não tem o treinamento necessário, ele pode até revitimizar a vítima. Se ele vem com uma abordagem equivocada, mas você provocou, mas você também com esse seu decotinho aí, o que você tinha de vir aqui com essa roupa? E, além disso, existem uma série de normas preventivas nestes protocolos que visam exatamente combater, enfrentar essa desigualdade estrutural que existe, que faz com que os homens achem que nós mulheres somos meros apêndices, que eles são os nossos donos, que eles podem nos tratar de forma violenta, constrangedora ou agressiva. Ou seja, eu volto aqui, o meu início de fala, liberdade sexual é um direito de todos, de decidir quando, como, onde e com quem querem manter relações sexuais. E nós precisamos que o setor se envolva nessa luta, porque eu tenho certeza que cada um dos senhores tem uma mulher em sua casa. Muito obrigada. Olha, gente, que apresentação maravilhosa, muito obrigado. Eu queria dizer, eu não fiz a apresentação da doutora Sandra, que é ex-procuradora de Justiça, mas estava colocado aí na tela, né? Mas ela é uma especialista em enfrentamento da violência contra a mulher. Nós vamos começar, em seguida, a nossa parte de interação. Mas antes eu queria dizer, olha, é importante a doutora Sandra acabou falando agora, que nós temos essa parceria com o Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo, com os senhores, os sindicatos de São Paulo, todos os sindicatos de hotéis, bares e restaurantes, e também hoje o apoio da BAT Brasil. Eu queria dizer também que nós temos agora, olha que eu já tenho interação aqui. Boa tarde, Tiago Carvalho, obrigado. Senhores Osasco e Alphaville, bom dia a todos. Senhores Osasco e Alphaville, região presente nessa importante masterclass. Café no Divã, conceituando. Bom dia, senhores, São Carlos e região presente. Foresp está presente nessa importante masterclass. Agradecemos a todos os parceiros pela realização do evento e pela presença de todos que estão nos acompanhando neste momento. Gente, eu queria também dizer o seguinte, que as pessoas que estão nos acompanhando podem acompanhar toda a programação feita, já realizada, do Canal Restaurante, lá no link www.canalrestaurante.com.br/agenda. E lembrar também os dois eventos que nós teremos ainda agora nos próximos meses, né? Dia 28 de fevereiro, 4 da tarde, cardápio, o que é custo, o que é lucro, com o Flávio Guerçola, da Flávio Guerçola Consultoria, um dos consultores mais importantes desse país. E no dia 28 de março, das 3 às 5 da tarde, um outro evento, Inclusão no Food Service, cases e relatos de sucesso. Até o final de fevereiro a gente fecha aí a agenda dos participantes. Mas eu fiquei muito curioso
doutora Alessandra, doutora Sandra, com o seguinte: vocês se anteciparam à lei e criaram uma cartilha. E eu fiquei curioso em saber o seguinte: esta cartilha, ela é mais importante para as mulheres. Nós estamos entrando agora no Carnaval, uma época em que o assédio, por causa da alegria, da bebida, acaba, às vezes, passando um pouco do limite. Ela é mais importante que as mulheres tomem conhecimento dos seus direitos, ou é mais importante que os bares e restaurantes tomem também a cartilha para tomar os cuidados necessários? Doutora Alessandra, o que eu devo pensar a respeito disso? Os dois são importantes, tanto a mulher para saber qual o limite do crime que está sendo cometido, porque tem vários tipos de crime: assédio, importunação, estupro, e, enfim, a gente fala bastante de todos eles na cartilha e das violências que acontecem contra a mulher. E os estabelecimentos comerciais, para que eles possam se proteger amanhã, se a vítima entrar com uma ação judicial e responsabilizar os hotéis, bares, restaurantes, eles cumprindo todo esse protocolo e, assim, mostrando as boas práticas, sendo preventivo no trabalho deles, com certeza eles vão estar saindo na frente amanhã numa defesa perante o Poder Judiciário de não responsabilidade deles, ainda que seja uma responsabilidade inferior àquela que possa estar sendo enquadrado pela vítima. E, aproveitando que você está falando do Carnaval, nós também, em 2019, desenvolvemos um trabalho de um leque para que tenha um QR Code da nossa cartilha, e nós lançamos ele de novo nesse Carnaval. Ele está fresquinho, saiu ontem da gráfica. Aqui está um pouco de calor, né, Sandra? A gente vai se abanar um pouquinho com ele, e será distribuído em todo o Carnaval de São Paulo. Então, é um projeto que, inclusive, atrás dele, a gente explica um pouco sobre o que quer dizer os crimes. Beijo forçado é crime, enfim, você quer dar uma lidinha? Pode ler, Alessandra. Passada de mão, encoxada, puxão de cabelo, erotismo na orelha sem consentimento é roubada, 1 a 5 anos de prisão. Então, assim, tem diversos... A gente trata de uma forma... lúdica. Exatamente, e com termos bem fáceis para que as pessoas entendam. Levantar a roupa, dar palmada no bumbum ou partes íntimas da cadeia, pena de 1 a 5 anos. Parceiro alcoolizado não consente nunca. Vira estupro, pena 6 a 10 anos. Menor de 14 anos não faz amor, é estupro. Pena 8 a 15 anos. Relação de trabalho não dá direito a favores sexuais. Sai fora. Pena 1 a 2 anos de detenção. A culpa nunca é da vítima. Elogio pode, importunação e assédio não. Só me paquere se eu quiser. Estabelecimento comercial é responsável pela prestação do serviço com segurança e responde por danos. Então, respondendo à sua pergunta, o nosso trabalho se dirige aos dois. Tanto a mulher, no sentido de conscientizá-la, como aos bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos noturnos e de eventos, no sentido da obrigação de conscientizá-los de sua obrigação de coibir essas práticas abusivas. Doutora Sandra, eu fiquei curioso também quando a senhora falou a respeito da lei e de um determinado momento em que as pessoas acharam, não, a lei é inconstitucional. A lei é muito importante, a cartilha é muito importante, mas eu queria explorar um pouco a sua experiência como procuradora e como especialista nessa questão, para lhe perguntar o seguinte: a lei é extremamente importante. Como é que os donos de bares, restaurantes, inclusive os bares que estão dentro de hotéis, quer dizer, responsabiliza também os hotéis, como é que eles têm que se adaptar a isso? É uma coisa tão importante. Como é que eles vão, a partir da cartilha, podem aprender, é claro, mas aprender a agir de forma correta a partir da lei?
Na verdade, nós tínhamos e vamos ter, inclusive, leis mais completas, que vão exigir a capacitação. Claro que a cartilha, ela traz um incipiente dessa capacitação, na medida que explica o que é o crime de estupro, no que diferencia da importunação sexual, no que diferencia do assédio sexual no ambiente de trabalho, enfim, ela traz uma série de conceitos, fala do protocolo non-calem, ela fala dessas duas leis que eu mencionei, tanto da CIPA como da lei estadual, enfim, ela diz como que deve ser acolhida a vítima, quais as práticas, boas práticas, que vão fazer com que aquele estabelecimento não se enquadre em práticas sexistas, ou seja, por exemplo, o protocolo non-calem, isso é muito importante ser dito, os estabelecimentos que se adequarem, toparem, fazerem parte dele, eles não tem práticas sexistas, ou seja, não pode cobrar ingresso diferente de homem e mulher, não pode barrar a mulher ou alguém da comunidade LGBTQIA+, pela sua postura, pela sua roupa, eles não se utilizam de publicidades onde a mulher é colocada como um instrumento sexual, eles não permitem locais diferenciados para homens e mulheres, ou seja, há uma série de boas práticas que visam tratar igualmente homens e mulheres e tirar aquela mulher daquele jargão comum da mulher como um objeto sexual. E veja só, o senhor falou agora dessas práticas, então, essa capacitação a gente consegue dar numa cartilha de um modo geral, mas na prática precisa ensinar. Na prática, por quê? Porque todos os funcionários do estabelecimento vão ter de ter essa compreensão. Então, veja só, uma menina está chorando ali no bar, na lanchonete, na casa do evento, no meio de um show. O que você faz? Vai lá o garçom ou o garçom chama uma hostess mulher para abordar a moça para saber o que está acontecendo, para saber como é que ele pode prestar auxílio àquela mulher? Então, veja, isso não está escrito na cartilha, isso é capacitação. Você vai ter de ir lá, o restaurante vai ter de comprar um programa, contratar alguém, não sei. Enfim, ele vai ter de dar este conhecimento adequado para a sua staff, para que ele saiba abordar uma mulher, para que ele não venha a revitimizá-la. A postura do restaurante não vai ser mais chama a polícia. Por quê? Porque o protagonismo saiu do processo criminal. Ele está agora na pessoa da vítima. E o restaurante vai ter de ter, ou o bar, ou o hotel, ou a casa de evento, de balada, vai ter de ter o cuidado de prestar auxílio, de tirar aquela mulher, é o que a gente sempre diz, retirá-la da situação de violência. Nunca, jamais deixar aquela mulher perto do agressor. De preferência com uma outra mulher, para a mulher poder se abrir. Leva para uma salinha, conversa com ela, explica que ela tem o direito de ir para o hospital, explica que ela tem o direito de processar o seu agressor querendo, mas se ela não quiser também, a polícia vai ser acionada porque o crime é de ação penal pública, porém ela tem o direito de ir embora para a casa dela e que o restaurante está ali como protagonista querendo auxiliá-la para combater aquela violência que não deveria ter tido lugar ali naquele ambiente, que, afinal de contas, é um espaço de lazer. Talvez esta pergunta seja uma pergunta muito simples. Doutora Alessandra, se eu quiser uma cartilha agora, é claro, eu estou aqui em Brasília, foi um pouquinho mais difícil, mas eu estou em São Paulo, vamos imaginar, como é que eu tenho acesso à cartilha? A nossa cartilha, que foi desenvolvida em 2019, ela está no site dos senhores, Osasco, Barueri, Alphaville e região. E a nossa cartilha, que através da Federação de Bares, Hotéis e Restaurantes, do seu diretor executivo Edson Pinto, que nos procurou querendo nos consultar como que será agora diante da legislação, e nós já estávamos adiantando e fazendo um volume 2 da nossa cartilha, que será, a federação irá patrocinar esse trabalho, a segunda versão já está na gráfica, ela deve ficar pronta dentro de uns 10, 15 dias, a nossa cartilha, a primeira, tem um QR Code, está disponibilizada em PDF, eu posso mandar quando você quiser, e também tem o QR Code aqui, no leque, que a pessoa baixa na hora
no Carnaval de São Paulo. Então, e o volume 2 será feito da mesma forma. Terá um QR Code que baixa ela direto em PDF e terá ela de forma física, que será distribuída a bares, hotéis, restaurantes que tiverem interesse de recebê-la e a outras pessoas comuns também que tenham esse interesse. Eu tenho aqui a participação da Isabela Rossino. Doutoras, bom dia, belíssima apresentação, parabéns. A cartilha em anexo já é a cartilha atualizada? Aí o canal Restaurante, o Sérgio está respondendo aqui, a cartilha que está disponível no link ainda não está totalmente atualizada, mas já é muito útil. Mais alguns dias teremos atualizada e enviaremos ao e-mail dos inscritos. Então, quem está participando aqui vai ter acesso à cartilha. A atualmente existente está no link abaixo aqui da transmissão do canal Restaurante. Quem quiser receber, é só deixar o e-mail aqui no chat. Então, nós estamos interagindo, o canal Restaurante também participando. Mas deixa eu explorar um pouquinho mais a doutora Sandra. O senhor me perguntou da inconstitucionalidade e me fugiu. Eu vou responder agora, pois não. Pois é, mas eu fiquei curioso também com uma outra coisa. A senhora falou um pouco que existiu uma lei nacional, agora vem as leis estaduais. Qual é a expectativa da pessoa da área jurídica, da operadora do direito? É que todos os estados tenham as suas leis, que a lei nacional ajude as leis estaduais e municipais? Como é que vai funcionar juridicamente essa questão? Isso, Humberto. Voltando à questão da inconstitucionalidade. Ou seja, a inconstitucionalidade ela foi suscitada diante da obrigatoriedade de você fazer a capacitação. Tem leis que vão impor capacitação anual, comprovação de capacitação anual, outras vão silenciar, outras podem pensar em outros modelos, mas o que foi levado ao Tribunal de Justiça foi essa questão da imposição e outra coisa, de multas elevadas. A lei de Jandira, ela prevê multas pesadas para quem não observar essa capacitação e os demais termos que ela traz. Então, se alegou, o sindicato entrou com uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, quem decide sobre isso é o Tribunal de Justiça, para alegar que isso violava, de algum modo, o princípio da livre iniciativa, porque me impunha aos bares, restaurantes, casas noturnas uma obrigatoriedade que não decorre da atividade que ele presta. Porém, o Tribunal de Justiça entendeu em sentido contrário. Então, no município que exigir esta capacitação anual, ou semestral, ou trianual, ou trimestral, ou quadrianual, enfim, vai ter de olhar a legislação municipal e daí observar. E vejam que interessante, por exemplo, tem uma lei de Jandira, que é a mais completa, que foi a questionada, e tem a de Guarulhos. Uma já traz, inclusive, as multas. A outra legislação e a lei estadual não trazem. E aí você vai me perguntar, mas Sandra, e aí como é que vai ficar a aplicação da multa? O que a gente precisa entender é que toda atividade de prestação de serviço, ela está afeta a um código maior, que é o Código de Defesa do Consumidor, que a Alessandra iniciou falando sobre ele e da responsabilidade do prestador de serviço. E o prestador de serviço, para o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dele pela segurança daquilo que ele fornece é objetiva. E se ele não observar essa responsabilidade objetiva, ele pode ser chamado a PROCON, a Alessandra já trabalhou muitos anos no PROCON, foi diretora do PROCON, ele pode ser chamado ao PROCON, e o PROCON tem a possibilidade de aplicar uma série de sanções, que vai desde a multa até poder fazer o fechamento do estabelecimento comercial. Então, veja, vai depender muito da circunstância. Nós ainda não temos, em relação ao auxílio à mulher por um risco que ela esteja sofrendo no restaurante, nós não temos ainda a legislação federal. Nós temos a legislação federal no que concerne a mulher trabalhadora, ou seja, aquela que trabalha para a casa de evento, para o restaurante, para o bar, e como eu disse, que tem uma CIPA. Então, aí existe já uma legislação federal impondo que esses estabelecimentos com mais de 50, ou seja, 51 funcionários,
eles façam capacitação, cursos anuais, não só a capacitação, que tragam a discussão sobre a violência, sobre enfrentamento para o ambiente de trabalho. E isso também vai começar a valer, veja só, a lei deu 6 meses, né, Alessandra? Então, ia iniciar em março. 28 de março. A lei foi publicada em setembro, então agora, no dia 28 de março, ela passa a ser exigida. Então, esses grandes estabelecimentos, a que você citou, que a gente estava sendo acompanhada por alguns grandes estabelecimentos, todos eles vão ter de se adequar para terem dentro das suas CIPAs a atribuição do combate ao assédio sexual e outras violências dentro da empresa. E vão ter de capacitar também, no caso dessa lei federal, anualmente os seus funcionários. E também, pegando o gancho da Sandra, é importante falar que dentro desse estabelecimento vai ter que ter um canal exclusivo com uma pessoa responsável para receber essas denúncias de assédio que ocorrem dentro desses estabelecimentos. Porque, na verdade, assim, o assédio sexual é um crime próprio, é um crime cometido por hierarquia, né? Então, assim, o garçom-chefe, o gerente, se ele comete um assédio com uma funcionária que está num cargo inferior ao dele, ele está cometendo um assédio. Um crime. É um crime. E capacitar essas pessoas para elas saberem quais os seus deveres para que não cometam esse tipo de crime. Então, é muito importante também a capacitação no contexto de como é a relação empregado-empregador, né, e as pessoas que ali trabalham naquele ambiente. Sem dúvida. Tem interesse, você pode, inclusive, pensar, eu li e fiquei bastante impressionada com o restaurante, que diariamente ele usa o canal do WhatsApp, claro que é uma estrutura menor, para ter um bate-papo com os seus funcionários, até porque eu imaginei que lá tinha uma certa rotatividade, e reforçando diariamente quais são os procedimentos que devem ser observados no combate à violência contra a mulher. Então, assim, são práticas novas que vão ter de ser implementadas. Que maravilha! Gente, eu recebi aqui alguns questionamentos. O Jairo Matias pergunta: olá, bom dia, onde eu consigo o link da cartilha? Jairo, aqui embaixo da transmissão tem um link, nesse link você consegue o acesso à cartilha, a essa primeira edição. A segunda edição ainda virá. Também queria agradecer ao Marcel de Lacerda Borro. Bom dia, doutoras. Bom dia, doutoras. Bom dia, Bom dia, Marcel. Bom dia, Marcel. Uma pergunta aqui do nosso jornalismo do canal Restaurante, e eu queria pedir para a doutora Alessandra falar um pouquinho a respeito do seguinte. Eu acho que no começo da sua apresentação, doutora Alessandra, a senhora falou a respeito de PROCON e coisas, mas a família também tem uma importância muito grande na educação. Como é que a cartilha fala alguma coisa? Como é que a gente deve considerar a educação da família em tirar preconceito, em criar o filho, vamos dizer assim, para que ele não venha a ser um agressor mais tarde? São coisas extremamente importantes também, e às vezes a gente não presta atenção, né? Na verdade, eu acredito que os pais devam desconstruir esse machismo que existe na nossa sociedade. Eu tenho filho homem, tenho enteado homem, e eu desconstruo na minha casa desde que meu filho nasceu, praticamente. Eu ensino, eu explico como que se deve tratar uma mulher, que essas piadas, né, que são enviadas em grupos de WhatsApp são péssimas, que você, inclusive, não pode repassar, né, que você está cometendo crime. Eu ensino meu filho desde muito novo, ele tem a minha cartilha, tá? A nossa cartilha, eu passo para os amigos, quando os amigos vão na minha casa, eu converso bastante com eles, falo, olha, cuidado, vocês podem estar cometendo um crime. Se a mulher tiver bebido, ainda que ela queira, não pode. Você combina com ela, pega o telefone dela, combina com ela de sair no dia seguinte, levá-la para jantar, não pode. Você vai estar cometendo um crime. Então, assim, eu acho que isso cabe a cada pai e cada mãe, né, aos pais em geral, né, ensinar e criar os seus filhos para que
que não sigam essas práticas que vêm aí enraizada na nossa sociedade. E aí depende de cada família. E é muito difícil, porque nem toda família desconstrói, e aí o seu filho acaba convivendo com outras famílias que não desconstroem, então você tem que estar enfatizando isso diariamente na sua casa, para o seu filho entender que realmente aquilo que é praticado, ou que talvez algum pai não saiba, né, conduzir, ensinar o seu filho a como tratar uma mulher, e que o corpo da mulher não é objeto, nem de piada, e nem de toques, nem de puxões de cabelo, de nada, né? Não, o meu corpo, minhas regras, isso é bem claro. Então, enquanto os pais continuarem pregando esse machismo que está enraizado, infelizmente a nossa sociedade não creio que tenha uma grande mudança, mas a gente tem que fazer. Então, se cada um planta uma semente, a gente vai mudando a nossa sociedade, que os nossos filhos podem ser voz para outros meninos que talvez a família não ensine. Doutora Sandra, entrou aqui uma questão legal. Legal, muito legal a questão, mas é uma questão de o Jairo Matias está nos perguntando aqui, caso uma mulher solicite ajuda e informe que não está se sentindo bem, pois acha que a sua companheira colocou algo na sua bebida, como proceder o possível agressor dentro da lei? Como penalizar esse agressor? Na verdade, muito obrigada, doutor Jairo, ou Jairo, não sei se é colega, pela oportunidade da gente responder. Uma pergunta que é tão recorrente, que acontece e que nos preocupa tanto. Na verdade, é aquele procedimento, ou ela está no estado de inconsciência em razão do alcoolismo, ou em razão do psicotrópico, que a gente normalmente chama de Boa Noite Cinderela. Neste caso, o episódio precisa ser comunicado, e eu acho que deve se pedir. Na verdade, o agressor não vai pedir auxílio, né? Então, é onde entra o treinamento do estabelecimento, que, percebendo que a mulher se encontra naquela situação, ele deve pedir de algum jeito para aquela mulher, deve prestar auxílio para retirá-la daquela situação e deve chamar o SAMU. Por quê? Porque se ela já está no estado de inconsciência, essa mulher pode ter sido abusada, e nós temos no Brasil uma lei maravilhosa, que é a lei do minuto seguinte. Se essa moça foi estuprada, ela precisa de remédio para não engravidar. E se ela chegou a ser tocada, ou se fez sexo forçado, se submeteu a sexo forçado, ela precisa de remédio também para não contrair uma doença sexual transmissível. Então, assim, o que a gente indica, e isso inclusive está no protocolo, exatamente isso. A par disso, chame a polícia. Porque o responsável pela apuração penal será sempre o 190, a polícia militar, que vai encaminhar a questão para a delegacia. Mas o primeiro atendimento, o mais necessário, numa circunstância dessa, é chamar o SAMU e encaminhar a moça, se possível com uma mulher acompanhando, ou se não for possível que um funcionário do estabelecimento acompanhe, que chame uma amiga dela, alguém da família, para que essa moça, especialmente, não permaneça sozinha ao alvedrio do seu agressor. E guardar a prova, né? Sem dúvida. E o restaurante, isso é essencial, né? Que ele preserve a prova, quando a polícia chegar, entregue as gravações, se possível, outros meios de prova, guarde a identificação daquela pessoa, se ele pagou a conta, qual era o cartão de crédito que ele usou, se foi dinheiro, tudo que permita depois a polícia identificar e prender o agressor. Muito bem. Vamos para as nossas duas últimas perguntas. Nós estamos chegando aqui a 58 minutos e meio de live. A previsão normalmente é 1 hora. A gente passa um pouquinho, mas as pessoas compreendem. Doutora Alessandra, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre restaurantes menores, sobre restaurantes, bares que funcionam na periferia. Essa é uma pergunta do Fernando, do nosso jornalismo. E eu fiquei também interessado nisso. A lei passa a ser, me parece, extremamente importante, justamente porque também traz obrigações para esses lugares onde a violência é um pouco mais corrente. É por aí? Sim, é por aí. E hoje a lei exige
que eles tenham placas de indicação, cartazes que falem, procure uma pessoa para te auxiliar, e esses estabelecimentos devem capacitar pelo menos um funcionário para que atenda e que saiba como atender, e que os outros indiquem qual é o funcionário para atender. Se possível ser uma mulher, é o mais correto, porque a mulher se sente envergonhada, a mulher se sente constrangida nessa situação. Então, perante uma mulher, ela se sente um pouco mais confortável, mas essa mulher precisa ser capacitada, inclusive, para saber como abordar, como ajudar essa pessoa. E a nossa cartilha também fala, coloca todos os canais de denúncia, os lugares que você pode procurar, aonde ligar, como fazer, e para que esse estabelecimento saiba como agir minimamente. E para encerrar, então, uma pergunta para a doutora Sandra, e uma pergunta aqui do nosso jornalismo também. Seria interessante, eu não sei se vocês já não têm, fazer parcerias com as prefeituras para que a cartilha seja mais divulgada. Eu acho que todos os municípios de São Paulo merecem, não é? Sem dúvida, eu agradeço também essa pergunta, é o nosso próximo passo. Nós já fizemos a cartilha e o nosso próximo passo é termos parcerias com as prefeituras. E o senhor vê que interessante, né, seu Humberto, jornalista Humberto. Ontem, eu mencionei que a Prefeitura do município, a Câmara Municipal, deu entrada num projeto de lei que vai impor obrigatoriedade dessa capacitação aqui para a cidade de São Paulo. E, de acordo com este projeto de lei, que eu tive a oportunidade de ver ainda ontem, quem vai fazer... E eu tenho alguma preocupação também em relação a isso. Quem se propõe a fazer essa capacitação será, aqui em São Paulo, talvez, a própria prefeitura. E aí, o estabelecimento que facultativamente aderiu a essa capacitação, se é que eu entendi o projeto, ele vai receber um selo Mulher de Segurança. Esse estabelecimento é um estabelecimento, tem um selinho lá, onde a mulher vai se sentir segura. Eu tenho alguma dúvida sobre o serviço ser prestado com exclusividade. Então, assim, a gente vai pensar também em convênios e parcerias, né? Porque eu acho que isso é o ideal. Aliás, o ideal vai depender do porte. Eu não posso mandar uma lanchonete de periferia comprar uma capacitação que ele não vai ter nem recurso financeiro. Então, é por isso que o sindicato tem de ser parceiro, a federação tem de ser parceira, no sentido de facilitar essa capacitação para todo o estado de São Paulo. Então, é mais ou menos com essas premissas que a gente está trabalhando e que a gente está pensando. E pegando o gancho da Sandra, a gente já construiu uma parceria nesse sentido com a Federação de Hotéis, e aí vem novidade logo mais para todo mundo. Doutora Alessandra, doutora Sandra, parabéns pelo trabalho de vocês, extensivo também à doutora Maíra, que ajudou na construção dessa cartilha. Sim. Parabéns por terem pensado numa segunda edição, num momento tão extremamente importante como esse, um momento em que há uma nova lei em São Paulo, num momento de entrada de carnaval, em que os problemas aumentam. Espero que vocês tenham o maior sucesso com a cartilha, mas principalmente com as pessoas. Nós tratamos com seres humanos. Muito obrigado por terem estado nesta live aqui. E eu queria dar também aqui, fazer um elogio ao Foresp, aos senhores, porque são entidades que compraram essa ideia, uma ideia tão importante neste momento no nosso país. Tivemos uma pequena queda de sinal, mas retornamos. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento em nome do canal Restaurante de Coração. Parabéns, doutora Alessandra, parabéns, doutora Sandra, parabéns, doutora Maíra, parabéns, Foresp, que nos ajudou na realização desta Masterclass, parabéns aos senhores e muito obrigado a BAT Brasil também por ter estado com a gente neste evento tão importante. Gente, nós temos aí já 1h e 5 minutos de Masterclass. Gostaria de agradecer a todos que participaram. Não deixem
de ter acesso aos canais do Canal Restaurante para ver lá a nossa agenda. Já temos um evento agora, dia 28. No dia 28 de março teremos um outro evento. Então, nós gostaríamos de convidar você para que agora, no dia 28, acompanhe a questão do cardápio, o que é custo, o que é lucro, com o Flávio Guersola, da Guersola Consultoria, porque o Flávio é um dos mais importantes consultores desse setor. E eu acho que todo dono de bar, todo dono de restaurante quer entender um pouquinho do seu cardápio, quanto ele custa e quanto ele pode lucrar com ele. E, é claro, depois, então, no dia 28 de março, nós vamos falar sobre inclusão, que é outro assunto importantíssimo na questão do food service. Então, até o final deste mês de fevereiro, nós vamos fechar a agenda de participantes e vamos divulgar para você. Gente, agradecendo de novo a doutora Alessandra, agradecendo de novo a doutora Sandra, ao Foresp e ao sindicato, e também a BAT. Muito obrigado a todos. Tenham todos um dia muito especial e um carnaval com muita alegria e sem assédio. Até outra hora. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos.